Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos ter mais uma aula de Direito Processual Constitucional e dando continuidade aos temas que nós já estamos trabalhando há algum tempo. Hoje nós vamos falar especificamente da nossa chamada ação declaratória de constitucionalidade. Pois bem, o que vem ser a nossa ADC? Primeiramente, a gente precisa ver que, na doutrina, nós vamos ver que a ação declaratória de constitucionalidade ela vai ser chamada de ADC, modernamente, ou ADCOM, em escritos mais antigos. Tá? As duas formas são aceitas, né? Assim como nós temos a ação direta de inconstitucionalidade, onde você trabalha o conceito moderno de ADI e o conceito mais antigo de ADIM. Ambos também estão devidamente corretos. Bom, inicialmente, é preciso que a gente veja algumas diferenças, já que, em boa parte, essas duas ações, né, de controle de constitucionalidade concentrado ou abstrato, vão ter mais semelhanças do que diferenças. Então, a primeira diferença que vocês precisam saber é que a ADI ou ADIM, ela vai surgir com o texto originário, lá da nossa Constituição Federal de 1988. Já a ADC ou ADCOM, a nossa ação declaratória de constitucionalidade, já vai ser fruto da emenda constitucional número 3, do ano de 1993, tá? Então essa é a primeira diferença. A segunda diferença, também muito importante, e é interessantíssimo que vocês decorem isso, porque isso aqui vai separar vocês da aprovação ou não na segunda fase do exame da OAB. Porque é muito comum cair um caso concreto e você não saber por eliminação se você vai utilizar uma ADI ou uma ADC. Bom, por quê? Porque a ADI, ambas são impetradas diretamente no STF, mas a ADI ela vai poder questionar junto ao STF lei ou norma federal ou estadual, ou do Distrito Federal, né? Porque o Distrito Federal ele é assemelhado a uma unidade federativa, tá? Então, a ADI, ela possibilita tanto lei ou norma federal, como estadual, distrital. Já a nossa ADC, embora ela também ingresse no STF, ela só pode tratar do questionamento de lei ou norma federal, tá? Nada fora deste contexto. Importantíssimo saber, isso aqui já direciona você a saber qual peça processual talvez você tenha que fazer na segunda fase do exame da OAB, assim como sempre cai em concursos públicos. Bom, seguindo, pessoal, nós vamos ter que saber que quando você fala em ADC, em ADI, sempre há a existência do chamado efeito dúplice ou ambivalente, né? Então, essas duas ações, elas estão vinculadas pelo efeito dúplice ou ambivalente, tá? E aonde que eu vejo isso? No meu próprio texto da Lei 9.868, de 99, lá na redação do artigo 24, a gente vai perceber isso. Diz o artigo 24, proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória. E proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. O que é isso? Isso está me dizendo, né, que ADI e ADC
elas têm o efeito dúplice ou ambivalente, em que pese, quando se entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, um daqueles 9 legitimados está buscando que o Supremo diga, realmente, você está certo, é inconstitucional. Se o Supremo reconhecer que é inconstitucional, evidentemente, não pode ser constitucional. Ou seja, o deferimento de uma ADI dizendo a ADI é inconstitucional, automaticamente está dizendo que a ADC, né, não constitucional, né, é o inverso. Do contrário, se eu tenho uma ADI e o Supremo diz, não, está errado, é constitucional, eu, como um ADC, não pode ser inconstitucional, né? Da mesma forma, a ação declaratória de constitucionalidade. Se o Supremo reconhecer que determinada lei federal é constitucional, ela não pode ser inconstitucional ao mesmo tempo. Ou eu entro com uma ação declaratória de constitucionalidade, né? E o Supremo diz, não, é inconstitucional. Não pode ser constitucional. Aqui ficou errado o slide, tá, pessoal? Esse último aqui não pode ser constitucional. Se o Supremo disser é sempre o efeito dúplice, o ambivalente, é nesse sentido de que uma decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade vai impedir o efeito contrário, tá? Seguindo, então, nós temos aqui o resumo com o efeito dúplice ou ambivalente. Percebam que há uma visível inversão, né? Em que eu tenho uma ADI, né, e uma ADC. Tá? Então, se a ADI for negativa, a ADC será positiva. Se a ADI for positiva, a ADC será negativa. Isso é o efeito dúplice ou ambivalente, né? Porque sempre que eu disser que determinada lei ou norma é inconstitucional, é como se eu dissesse, olha, se eu Supremo dizendo que é inconstitucional, eu estou dizendo que ela não pode ser constitucional. Eu Supremo dizendo que essa lei ou norma é constitucional, eu estou dizendo que ela não pode ser inconstitucional. Tá? Então, sempre ter essa nítida ideia, e daí porque que quando a gente trabalha com ADI e ADC, nós falamos que elas têm efeito dúplice ou ambivalente. Legal, pessoal? Bom, seguindo, né, vimos a questão das diferenças, né, e evidentemente, quando eu falei que a ADC se assemelhava à ADI, isso é realmente uma realidade. Basta nós ver quem são os legitimados. Então, os mesmos legitimados que a gente viu na ADI ou ADIM, nós vamos ter na ADC ou ADCOM. Tá? Então, estão lá no nosso artigo 103 da Constituição Federal. Tá? Eu só vou ler aqui, porque a gente já trabalhou isso aqui de forma detalhada, né? Quem tiver dúvidas, vai na nossa aula de ADI, né? E na aula de ADI vai ter o detalhamento do que eu vou sucintamente aqui repetir para ADC. Então, mesmo que tem lá na ADI, vai valer aqui para ADC. Então, o artigo 103 da Constituição Federal diz que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Percebam que a redação
é a mesma, válida para ambas ações, tanto a ação direta de inconstitucionalidade quanto a ação declaratória de constitucionalidade terão os mesmos 9 legitimados do meu artigo 103 da Constituição Federal. Seguindo aqui, né, a competência também vai ser a mesma, a DC é a mesma competência da DI, então são ações que eu vou ingressar diretamente no Supremo Tribunal Federal, tá? Lembrando que nós estamos falando de controle de constitucionalidade abstrato, tá? E aqui nós vamos rapidamente expor uma situação que ocorreu, né? Então, alguns anos atrás, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, onde reconheceu, né, o problema que existe em volta da chamada violência doméstica, toda essa questão essa supervaloração do homem, né, toda essa questão do machismo, que vai desencadear, muitas vezes, a violência do homem diante da mulher, dadas as condições de superioridade física do homem, não só a violência física, como a violência psicológica, emocional, a violência financeira, enfim. Tem todos, lá na Lei Maria da Penha, tem todo um rol exemplificativo, né? Lembrando que novas violências que forem verificadas nessa relação de homem e mulher serão reconhecidas também pelo tratamento específico da Lei Maria da Penha. Mas por que a Lei Maria da Penha foi objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade? Bom, quando a gente falou lá da nossa questão de controle de constitucionalidade, eu falei para vocês que existem o controle do caso concreto, né, que é exercido lá pelo juiz de primeira instância, e o controle concentrado, abstrato, que é exercido aqui no STF. Pois bem, o que ocorria? Quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, existia vários entendimentos a respeito. Então, havia juízes que aplicavam na íntegra e havia juízes que não aplicavam na íntegra a legislação. Alguns juízes exerciam em matéria de controle, de constitucionalidade concreto, a ideia de que a Lei Maria da Penha era inconstitucional em alguns artigos por tratar desigualmente ambos os gêneros, tá? Então, começou a dar muita polêmica a Lei Maria da Penha, até que um dos 9 legitimados foi diante do Supremo Tribunal Federal e propôs uma ADC, uma ADCOM, uma ação direta de constitucionalidade, dizendo: Supremo Tribunal Federal, precisamos que você decida e diga-nos se a lei em tese, né, se todo o texto da Lei Maria da Penha é constitucional ou não, e aponte o que não for constitucional, para que se possa gerar uma uniformização de entendimentos, porque nós temos juízes conservadores que vão dizer que a Lei Maria da Penha é inconstitucional, porque fere princípios de igualdade, e juízes que reconhecem o problema da violência doméstica e vão dizer que a Lei Maria da Penha é constitucional. Então, nós temos na aplicação diária, nós temos tendo decisões em sentido contrário. Então, está gerando um desequilíbrio na relação processual, porque cada juiz pensa de uma forma sobre a Lei Maria da Penha, e já que você, Supremo, faz o controle de constitucionalidade, nos diga, a Lei Maria da Penha é constitucional no todo ou em partes? E nos diga no que não é constitucional. E aí, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu na íntegra que toda a Lei Maria da Penha é constitucional. E isso vai gerar efeitos de aplicação para toda a magistratura, né? Como vocês bem sabem.
Então, esse foi um exemplo clássico, né, onde eu legitimado, levei uma norma federal ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal para que ele se manifestasse sobre a constitucionalidade ou não dessa lei federal em tese, sem nenhum caso concreto, controle de constitucionalidade abstrato. Seguindo, né, pessoal, os efeitos da decisão no Supremo Tribunal Federal, né, então, tanto para ADC como ADI, são erga omnes, né, então, a decisão a todos se aplica, né, toda a sociedade, diferentemente lá do efeito vinculante, que a gente viu que só vincula o Poder Judiciário e a administração judiciária. Né? Então, vejam que a decisão do STF em matéria de ação direta, declaratória de constitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade, ela terá efeito erga omnes. Então, será aplicado a todos, tá? Ainda essa questão dos efeitos da decisão é sempre levantado a questão da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da ação. Evidentemente, da mesma forma que nós vimos lá na nossa ação direta de inconstitucionalidade, nós aqui, na ação declaratória de constitucionalidade, teremos da mesma forma a natureza jurídica de sentença declaratória, ou seja, o Supremo, ao julgar tanto uma ADI como uma ADC, ele estará fazendo uma sentença declaratória, seja da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de determinado dispositivo que se levou até ao seu conhecimento, né, que se provocou a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Já adentrando aos finalmente, a gente precisa trabalhar aqui o princípio do conhecimento aberto, ou cognição aberta, que também vai ser aplicado tanto para a minha ação direta de inconstitucionalidade ADI, como a minha ação declaratória de constitucionalidade ADC. O que é isso? Vejam bem, a regra geral, quando vocês estudam todo o direito, né, principalmente o direito processual civil, lá vocês aprendem com o professor de processo civil que o juiz deve julgar com base no pedido, tá? Então vocês aprendem toda aquela situação, olha, não esqueçam de fazer todos os pedidos, porque o juiz só vai analisar os pedidos, nem mais, nem menos. Joia? Esqueçam isso. Isso é processo civil. Aqui é processo constitucional. Na ADI ou na ADC, a análise não é limitado na causa de pedido. Nunca esqueça, no processo constitucional, o princípio do conhecimento aberto ou cognição aberta está presente, onde o juiz, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, não está limitado à causa de pedir. Então, o legitimado, ele pode fazer um pedido bem simplista, né? Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele, ao analisar uma lei em tese, ele pode analisar a lei como um todo, né? Por mais que eu peça a declaração da constitucionalidade do artigo 5º de determinada lei federal, o ministro do Supremo, ele não está preso à análise só desse artigo 5º que eu, parte legitimada, pedi. Ele poderá pegar toda a lei e analisar toda a lei, do artigo 1º ao último artigo desta lei. Tá? Então, esse é o princípio do conhecimento aberto, ou cognição aberta. Tá? Então, aqui, esqueçam a regrinha geral lá do processo civil, de que o juiz vai analisar só com base nos pedidos. Aqui, a análise é ilimitada, né? Então ela é ampla, ela é aberta, todo conhecimento, a cognição, ela é aberta
possibilitando o aprofundamento dos magistrados. Seguindo. Então, como eu falei, como ela não é limitada à causa de pedir, né, o ministro do Supremo ele pode reconhecer o pedido ou além do pedido. Né? Então, muitas vezes se ingressa com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando apenas o artigo 2º de uma lei, e o ministro pode analisar toda a lei, ele pode analisar, reconhecer a inconstitucionalidade só do artigo 2º, como pode reconhecer outros dispositivos como inconstitucionais, né? Ou reconhecer como constitucionais. Então vai depender, né? Porque quando a gente pede, a gente pode tanto propor uma ação direta de inconstitucionalidade para que se reconheça determinadas coisas como inconstitucional, mas não quer dizer que se vai ter o deferimento. Muitas vezes a parte legitimada pede que se declare algo inconstitucional, mas o Supremo vai no sentido contrário e diz não reconhece inconstitucionalidade, é constitucional. Ou pode ser que se peça o reconhecimento de que a lei é realmente, que se declare que aquela lei é constitucional, mas o Supremo acaba entendendo que ela, em todo ou parte, é inconstitucional. Então, por isso que o princípio é do conhecimento aberto ou cognição aberta. Né? Então, não fica limitado ao pedido e nem aquela pretensão das partes legitimadas. Tá? Então, pessoal, basicamente era isso que nós tínhamos para apresentar hoje sobre a ação declaratória de constitucionalidade. Tá? Lembrando vocês que a maioria das questões que nós trabalhamos na ação direta de inconstitucionalidade vão se aplicar aqui na ação declaratória de constitucionalidade. Tá? Então, é bem tranquilo. Se você pegou o conceito da ADI, você vai saber trabalhar a ADC de uma forma bem tranquila. Tá? Agradeço a todos que estão assistindo essa videoaula, tá? E peço que divulguem o canal, se inscrevam, comentem, compartilhem, e a gente vai presencialmente tirar as dúvidas dos senhores, tá? E agradeço mais uma vez a participação de todos, e até o próximo encontro.